Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Filha de galo, povo marcado e povo feliz. Filha de galo, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de galo, povo marcado. Aqui começou a minha história. E nessa trajetória de luta, em nome da categoria, em nome da minha profissão artesã, uma história que começou lá em Lagoa do Carmo. Em 1987, começamos o diálogo, em 88, e em 1989, a associação foi fundada, fizemos um trabalho, conscientização das mulheres, luta para que recebessem mais dignamente pela produção do seu tapete, e até a emancipação da produção, né, de nós artesãs produzindo nossos próprios tapetes. Isso tudo gerou uma certa onda de fortalecimento das mulheres, o empoderamento, e eu fui tomando um maior esclarecimento sobre a categoria no campo maior, dessa feita a nível estadual, para lutar por políticas, e veio o momento da criação da Federação dos Artesãos de Pernambuco. E foi aqui nessa sede, inicialmente lá no Espinheiro, nós fundamos lá, mas depois mudamos para aqui, para a Casa da Cultura, e nessa sede é onde sempre foi e será terá as grandes concentrações, o diálogo, os embates. E foi aqui que tudo nasceu, e a gente foi tomando corpo, fomos criando espaços, buscando alternativas para a categoria que lutava já há mais de 20 e poucos anos, 25 anos, pela regulamentação da profissão. E foi a hora que a gente chegou e disse: vamos criar uma instituição forte em Pernambuco. E criamos a FACARP, Federação dos Artesãos de Pernambuco. E essa federação, além de fortalecer a luta nacional e a luta estadual, ela teve uma vertente maior,
foi uma das grandes instituições, que tiveram demais instituições, outras, que estavam junto na luta pela Confederação Nacional, mas a FACARP foi uma que campou e chamou para si essa luta. E a gente começou a viajar ao Brasil. Eu aproveitava as feiras que fazíamos e tinha esse diálogo com cada artesão, os artesãos de cada estado. E fomos criando essa mentalidade da importância da instituição nacional. Então a FACARP foi meu berço de experiência, foi onde eu cresci, não é? Com a experiência local que eu tive da Associação das Tapeceiras, mas foi a FACARP que me deu uma abertura maior. E eu viajei em todas as regiões de Pernambuco, construindo essa nova visão, junto com os colegas, de que nós tínhamos, igual às outras categorias, sim, a condição de termos uma instituição forte para representar. E a FACARP foi isso, a FACARP foi norte e sul, leste e oeste do Brasil, arregimentando forças, lutando até chegar à construção da Confederação Nacional dos Artesãos. E o que é a Confederação Nacional dos Artesãos? A instituição que poderia levar agora na esfera federal a amplitude maior de todos os direitos que precisávamos. E foi isso. Não deu outra. Eu fui eleita como representante nacional no Fórum Pró-Regulamentação da Profissão, onde fazia parte as federações de vários estados e, consequentemente, ganhamos os holofotes. E aí, em cada estado que tinha uma feira, tinha uma reunião. Em cada estado onde tinha uma reunião, nós abríamos esse diálogo da importância para que a gente pudesse construir dias melhores para a categoria. E isso vinha todas as instituições, vinham artesãos individuais, e isso foi se transformando na força motriz que gerou a confederação e gerou a luta que foi encampada até a gente obter no congresso da categoria em 2015 no Rio Grande do Norte, foi o maior evento. Teve representantes de todos os estados do Brasil, de todas as regiões, e lá a categoria gritava para ex-presidente Dilma Rousseff: regulamenta, sanciona, Dilma. Nós tínhamos um projeto de lei depois de 30 anos, 3 décadas, pedindo pela regulamentação. Nós tínhamos um projeto de lei na comissão, na última instância foi aprovado e tínhamos na mão da presidente agora a sanção. E graças a Deus, em outubro de 2015, nossa presidente sancionou a nossa lei um dia após o encerramento do nosso congresso. Isso foi muito importante, porque as pessoas já viajaram de retorno às suas casas e no retorno, quando chegaram lá, já receberam a notícia: a lei foi sancionada. Então, isso me deixou muito feliz. Eu agradeço muito a Deus pela caminhada que foi dada, que eu chegava em lugares e cidades que eu nunca tinha visto, mas também nunca mais esqueci, como Humaitá, lá na região do Amazonas, inclusive lá um berço, um celeiro, grande celeiro de artesãos, e eles às vezes nem conheciam os seus direitos. E essa foi minha missão no Brasil: mostrar aos artesãos a importância da união, de estarmos junto à instituição e de estarmos defendendo a política para a categoria. E nós conseguimos o primeiro passo, sim, em 2015, que foi a lei. Conseguimos grandes passos com a conscientização da categoria pela organização. Então, muitas instituições foram surgindo, foram se organizando, e essa cadeia tomou um corpo muito forte mesmo, e isso passou por várias situações, né? Lá atrás, quando a gente não era começando o movimento, quando a gente chegou dentro do Congresso, né, nós conseguimos implantar a Frente Parlamentar em Defesa do Artesão e do Artesanato. Conseguimos
levar uma caminhada para a esplanada do Ministério. Isso, então, foi muito importante em 2006. E aí, de lá até aqui, a gente está nessa luta, estamos construindo um novo momento agora. Um novo momento. Porque com um governo que abre as portas para o diálogo, conseguimos estar construindo um novo momento para o setor do artesanato junto ao Ministério correspondente. E a categoria já tem um assento lá, já tem a sua participação nessa construção. Isso se dá pela oportunidade de termos um governo popular e democrático e termos grandes lideranças da categoria na luta. E a FACARP não fica de fora desse cenário, sempre buscando a melhoria. E eu quero dizer assim, aquela menina que saía de Lagoa do Carmo, né, depois de ter aquela grande luta em 89, de registrar a primeira associação, que está também até hoje, né, sem parar, a Associação das Tapeceiras, 10 anos depois, em 1989, em 1998, fundou a federação. E quando chega em 2009, está lá eu, em Brasília, com os demais pares, amigos, companheiros de trabalho, fundando a Confederação Nacional dos Artesãos. Então esse histórico é um histórico que vai dar força à categoria. E eu peço sempre aos colegas, não desanimem. A luta é árdua, mas vale a pena. Os nossos direitos vão ser garantidos. E isso depende da nossa mobilização. Então, o cenário hoje é um cenário muito melhor. Os artesãos não se conheciam, não existia celular, não existia Zap. A gente tinha que ir lá e foi por isso que eu fui em Amapá, eu fui em Roraima, eu fui em Amazonas, no Pará, Tocantins. Em todos os estados, em todas as regiões, eu me fiz presente para construir, dar minha parcela de contribuição nessa luta. E quero agradecer a todos os colegas, a todos que passaram nessa trajetória, que me apoiaram, que estiveram comigo lado a lado, que construíram também esses momentos, porque eu não faria sozinha nunca. E isso fez com que a FACARP, a Confederação e todos os artesãos encontrassem dentro de si a força para lutar pelo que é devido, pelos seus direitos. Eu conheci Isabel quando eu estava fazendo doutorado em administração. E o meu doutorado era sobre políticas públicas de artesanato e a reprodução da força de trabalho no Alto do Moura. E foi assim que eu comecei a procurar informações sobre políticas públicas de artesanato, né? Na época, tinha o site, o blog da Senartes, a Confederação Nacional dos Artesãos, acho que é isso, Confederação Nacional dos Artesãos, e eu peguei muita informação sobre a política pública de artesanato naquele site, naquele blog. E eu comecei a ver a luta não só de Isabel, mas da categoria artesã, pelas políticas públicas e para ter o direito da sua profissão reconhecida. Então eu consegui, por causa da pesquisa com o doutorado, acompanhar durante esta época ali, 2015, né, que foi justamente no ano da sanção da lei da profissão do artesão, que eu comecei a acompanhar mais de perto a trajetória de Isabel, a trajetória das artesãs e artesãos em prol do seu direito. Então, eu participei de alguns encontros nacionais dos artesãos e até aqui estaduais em Pernambuco para poder acompanhar essa categoria. Lembro que quando teve a primeira reunião do PAB, junto com os artesãos lá em Brasília, depois que a lei foi sancionada, eu estava lá também e pude ver a atuação de Isabel para poder ajudar a fazer com que as outras mudanças na área do artesanato também acontecessem. A minha referência com Isabel, eu sempre disse a ela que ela era uma boa política, articuladora, e com esse trabalho de anos
que a gente vem tentando fazer a nossa regulamentação, não foi de graça. Os espaços de conquista também não foi de graça, foi de muita luta e de muito enfrentamento com as autoridades, com os próprios artesãos, porque a gente vive trabalhando para a regulamentação, o reconhecimento e os apoios governamentais que está cada dia mais reduzido. Mas Isabel realmente veste a camisa, né? A luta não é de hoje, passou um tempo afastada, mas retornou com todo gosto, porque ela estava com outro processo, mas não sem o artesanato. A gente está agora reorganizando a FACARP, o sindicato, para levar o artesanato de Pernambuco, que está um pouco destoado aqui, né? Tenha o reconhecimento, o apoio e todo o que a gente precisa, toda a nossa venda. A FENEARTE já tomou outro porte, mas estamos na luta com Isabel na FACARP, com o grupo de artesãos que também está sofrendo muito, e vamos para a luta, né, Isabel? E essa história de começar em Lagoa do Carro, aquela menina, e chegar até Brasília, até o exterior, para representar a minha arte, meu artesanato, e contar a história e lutar pelos direitos, ela foi longe. E isso levou tantos outros artesãos comigo. E eu não poderia esquecer também de Maria Digna, que fez a parceria para a fundação dessa associação, Terezinha Lira, que trouxe os pontos para que as mulheres aprendessem. E essa luta pelo artesanato é a luta pelo empoderamento das mulheres. E nada parou. A luta continua, companheiros. Vale de luta, somos um vale valente. Não menospreze e escuta, a terra é riqueza da gente. Somos um vale de luta, somos um vale valente. Não menospreze e escuta, a terra é riqueza da gente. O vale é nossa reserva, um canto grande no peito. Não subestime, ouça, não somos tolo sujeito. No pó da pedra nascente, tudo que é vale tem vida. Não ignore a semente de uma história aguerrida. Somos um vale de luta, somos um vale valente. Não menospreze e escuta, a terra é riqueza da gente. Somos um vale de luta, somos um vale valente. Não menospreze e escuta, a terra é riqueza da gente.